E aí, meus saleiros e minhas luminárias, chegou a hora da lição. É lição sim, num lugar completamente diferente do que a gente está acostumado, mas a correria está muito grande para que eu consiga aí fazer o conteúdo para você, para que possamos dar juntos a lição. Estou gravando no carro hoje, aproveitando aqui o horário de almoço do trabalho. Então, vem comigo! Pois é, você vai ter que me aguentar aqui hoje, me vendo aqui de dentro de um carro. Mas vamos lá. Antes da gente entrar na lição, eu quero te pedir o seguinte. Por favor, se inscreve no nosso canal. Inscreve aí, custa nada aí. Para rapidinho aí, ó. Botãozinho aqui, ó. Botão vermelho. Inscreveu? Curte, compartilha o vídeo. Se você está achando interessante aí a maneira que nós trazemos aqui o resumo da lição, compartilha com outras pessoas. Tem uma galera que está assistindo e não está se inscrevendo e nem compartilhando. Ops, ei, vira crente, né? Me ajuda aí, por favor. Ajuda a gente nisso daí para poder divulgar também essa mensagem. Que aqui, através da lição, a gente vai na Bíblia, a gente conhece mais um pouquinho da história de Deus para esse mundo e nos aproximamos de Deus também, tá bom? Vamos para a nossa lição? O tema dessa semana, o dom profético. Rapaz, um tema aí que é meio polêmico para algumas situações, mas nós vamos entender o dom profético através do movimento adventista e a missão que a nossa igreja tem com esse dom profético. O texto que é base para a gente está lá em Apocalipse 12, dos versos 14 até os versos 17. Depois você dá uma lida lá, acompanha. Está falando ali da perseguição do dragão, a mulher e do seu povo, o descendente dessa mulher, mas o descendente ele tem algumas características. Dá uma lida lá para você poder entender. Vamos para a nossa tirinha. Me acompanha aí na tirinha. Nós temos um jovem que ele está aí lendo um jornal, classificados. Você que é mais novo nem sabe o que é o classificado de jornal, né? Mas está lendo jornal e tem uma vaga de emprego ali, ó. Há vagas para profetas, ou seja, tem um chamado especial. E aqui tô gostando disso, hein? Por que ele está gostando? Não precisa ser forte, nem bonito e nem ter alta escolaridade. Ou seja, qualquer pessoa pode ser chamada. Nós conhecemos a história, vamos falar um pouquinho, de Ellen White. Ellen White ela tinha uma saúde muito frágil para você entender, para você compreender isso daí. E ela também não tinha nem o ensino médio. Na verdade, ela tinha mal o primário. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a lição, durante o trimestre, vai ter alguns pontos, nós vamos falar isso. Porque qualquer pessoa pode ser chamada por Deus, porque Deus enxerga o seu coração. No terceiro quadrinho, aí ele já tem um espanto, ele fica meio assim, né? Requisito para esse trabalho, hein? Submissão a Deus full time, ou seja, o tempo todo. A vida do profeta, meu amigo, ela não é fácil, nunca foi fácil. A vida do profeta, ele recebia as visões em qualquer hora, em qualquer lugar. Ellen White recebeu uma visão que é muito importante para o tempo do fim no velório de um bebê, para você ter ideia. Olha para Ananias e Samuel. Ananias, Deus pede a ele para ir conversar com Paulo. Ó, vai lá, conversa com esse moço aqui que ele é importante para a minha obra. Ananias fala assim, mas senhor, Paulo é matador de crente. Eu sou crente, se eu for lá eu vou morrer. Samuel, Deus fala para Samuel o seguinte, Samuel, vai ungir Davi. Samuel, mas senhor, se Saul ficar sabendo que eu ungi outro rei, Saul vai me matar. Ou seja, submissão total e confiança total a Deus. O dom profético, ele precisa disso, ele pede isso da pessoa que o recebe. Vamos agora para domingo para a gente começar a expandir o nosso tema. Aceitando o chamado é o tema de domingo. Temos aqui 2 chamados, na verdade 3 chamados, e 2 foram respondidos com infidelidade e um outro com fidelidade. No movimento milerita, no movimento adventista, temos 3 chamados proféticos na história. Um chamado foi antes do movimento milerita. Os outros 2 foram depois. O primeiro chamado foi para um jovem que tinha o nome de William Foy, em 1842. William recebeu 4 visões. Ele passou essas visões adiante. Ele era um pregador eloquente, falava muito bem. Só que aconteceram algumas coisas na vida de William que acabou afastando ele desse chamado. E também ele nunca falou assim, ó, eu tenho um chamado profético muito longo. Pelo que ele falava, parecia que ele tinha uma mensagem específica para aquele momento. Só que
por ele fazer algumas escolhas, Deus realmente manteve só aquilo. Deus poderia ter usado ele para continuidade, né, de profecias com ele, mas por algumas escolhas que ele fez, algumas coisas até financeiramente falando, ele parou de receber as visões. Depois do grande desapontamento, tivemos 2. O próximo da lista aqui é um rapaz chamado Hazen Foss. Esse jovem recebeu a mesma visão que Ellen White recebeu. A primeira visão de Ellen White, esse menino, esse rapaz, ele recebeu também. A visão que nós chamamos o clamor da meia-noite. E ele se negou a passar essa visão. E Deus deu uma segunda chance para ele. Falou, mais uma vez vou te mostrar a visão e você vai ter que falar. E mais uma vez ele negou essa visão, de passar essa visão, e ele ouviu uma voz do seguinte: olha, você entristeceu muito o Espírito Santo. Isso criou nele um remorso. Aí ele já tinha desistido. Mas como ficou aquela coisa na cabeça dele, aquele remorso, ele falou, não, vou falar essa visão. Chamou algumas pessoas ali, falou que tinha uma mensagem importante, tinha uma mensagem profética. Só que quando chegou na hora dele contar a visão, dele explicar a visão, ele não lembrava de nada. Não saiu nenhuma palavra da boca dele. Algumas pessoas que presenciaram essa cena falaram que foi uma cena assim terrível e solene. Foi algo constrangedor. A terceira pessoa foi Ellen White. E o interessante é que esse jovem, o Foss, o irmão dele era casado com a irmã mais velha de Ellen White. E algum tempo depois, ele conheceu Ellen, com a Ellen contando a mesma visão que ele teve. E ele chega para Ellen e fala o seguinte: olha, nunca abandona esse chamado. E como você sabe, nós estamos falando, o terceiro chamado aqui foi para Ellen, que na época era Ellen Harmond, não era White ainda. Ela tinha 17 anos quando recebeu a primeira visão. No começo também ela não quis, ela tentou fugir do chamado, mas então ela aceitou e Deus usou poderosamente aí durante 70 anos. Ela recebeu visões e mensagens para passar para o povo de Deus. A lei e os profetas. O que tem a ver a lei com profecia? Ao longo da Bíblia, se a gente parar e analisar direitinho, você vai ver que sempre teve essa correlação. A lei de Deus, quando o povo está seguindo a lei de Deus, ele tem os profetas ao lado. O povo de Israel, quando abandonava Deus, quando deixava Deus de lado, Deus também os deixava sem profetas. Salomão traz isso. Salomão ele fala o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Aqui ele traz a correlação entre esse assunto que a gente está falando. E aqui, na segunda parte desse versículo, falando dessa correlação de ser feliz em guardar a lei, a profecia está ligada à lei, a gente vai para Apocalipse 12, 17, que traz a característica ali do povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E no mesmo livro Apocalipse, quando a gente vai estudando, o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está lá em Apocalipse 19, verso 10. Você pode abrir sua Bíblia que você vai estar conferindo isso. E historicamente a gente comprova isso daqui, que quando o povo se afasta de Deus, fica sem o dom de profecia. Os 400 anos que separaram o Antigo e o Novo Testamento. O povo de Deus parou de idolatrar, parou de se envolver em rebeliões, mas ele trouxe para si uma adoração rígida, virou um legalismo frio. Quando aparece um profeta novamente? Com João Batista, depois os apóstolos. Aí com a morte do apóstolo João, novamente houve um silêncio. Por quê? Porque a igreja, se você pegar o Apocalipse e começar a estudar ali, você vai entender isso, entra num modo de idolatria, de afastamento das verdades bíblicas, e só na metade do século XIX, novamente com um movimento de reavivamento espiritual que começa nos Estados Unidos, Deus traz novamente ali alguém para trazer o dom de profecia. Como nós falamos, depois do grande desapontamento, onde as pessoas começaram a fervorosamente buscar a Bíblia novamente, Deus chama duas pessoas, na verdade chama o Foss, né? Não aceita, depois vem Ellen. Ellen, ela foi humilde. No começo ela ficou assim: quem vai dar ouvidos para mim? Eu sou uma menina, sou doente, cheio de problema de saúde, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai acreditar em mim. O medo dela era esse, uma grande responsabilidade. Então ela foi humilde
E Deus passou para ela aí nada mais, nada menos do que mais ou menos aí 2.000 visões, meu jovem. E ela escreveu sobre tudo. Ela escreveu desde sobre a Bíblia, histórias da Bíblia, né? Tudo à luz da Bíblia. Ela escreveu como administrar a igreja, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre educação. Para você ter ideia, na Noruega, o livro Educação de Ellen White é usado ali como parâmetro para professores. Olha que coisa interessante, para uma jovem que não tinha mal ali os primeiros anos de estudo, mas que fez exatamente o que Deus pediu. Ellen White, ela é uma das autoras mais traduzidas no mundo, e isso tudo pelo poder do Espírito Santo. A mensagem que ela trouxe é uma mensagem para o povo de Deus, de alerta para voltar para a Bíblia, de salvação. Meu jovem, cada um de nós tem um chamado. Você tem um chamado, a gente tem que estar atento a esse chamado e ser humilde, colocar Deus à frente e mostrar o que Deus quer para a humanidade através da nossa vida. Marca identificadora. O que é isso? Jesus advertiu, cuidado com os falsos profetas. Se tem falso profeta, quer dizer que tem profeta verdadeiro. Apocalipse 12 traz para a gente muito bem esse pano de fundo, né? Plano de fundo. Traz muito bem para a gente esse pano de fundo. Quando fala ali da perseguição de 1260 dias, está entrando literalmente já dentro da profecia. No sistema profético, dias são referentes a anos. Então, 1260 dias é igual a 1260 anos. A gente compreende esse período de 538 depois de Cristo a 1798, quando a igreja foi perseguida ali por Roma cristã, que queria impor as suas tradições, era o poder político religioso da época. Então, se teve nesse período. Quando acaba esse período, depois de 1798, ressurgiria um movimento profético, um movimento bíblico, que a gente entende no verso 17. E o verso 16, ele fornece para a gente essa localização. Fala que a terra socorreu a mulher, né, o remanescente. Quando a gente vai para Apocalipse 13, a gente tem duas bestas, uma que sobe da água e uma que sobe da terra. Esse movimento aqui é o da terra. Água em profecia são muitos povos, muitas nações. Isso está se referindo ao velho mundo, a Europa, Oriente Médio, Ásia. As Américas foi depois. Com a perseguição ao povo, né, cristão na Europa, muitos fugiram para onde? Para os Estados Unidos. A besta de Apocalipse 13 que surge da terra são exatamente os Estados Unidos. Um lugar despovoado e que surge essa nação. E os versos 16 e 17 de Apocalipse 12 colocam essas características, que seria um lugar onde não era povoado, coloca as características, como nós falamos, do povo de Deus, né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos aqui também, como eu falei, Apocalipse 19 e 10. O interessante é que quando a gente fala de profeta, a gente tem que acreditar sim que existe o dom de profecia. Ah, Beto, então existe até hoje? Pode existir sim, não está fechado. Mas esses profetas, os falsos profetas aí que surgem, né? Ah, surgiu um profeta em tal lugar. Na Bíblia existem 11 características que um profeta tem que ter. Dentre um deles é o seguinte: guardar todos os mandamentos de Deus, mandamentos bíblicos, não mandamentos de homens. Então, se está lá guardar o sábado, tem que guardar o sábado. Se está lá não matarás, não matará. Se está lá não furtarás, não furtarás. Se está lá não dirás o nome de Deus em vão, não dirás. Se está lá não adorar imagem de escultura, semelhança, não adorarás. Então essa é uma das características. Existem várias características que comprovam, então, que a gente pode tirar a prova, né? Se o profeta é verdadeiro ou um falso profeta. E o último profeta que nós temos dessa relação, que segue todas essas provas, é Ellen White, que fez seu ministério, como nós falamos aqui na parte de domingo, durante 70 anos. Chegou a hora do nosso momento hipertexto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha aqui nos meus olhos azuis aqui. Tem que olhar com o olho da fé, já falei para vocês. Olha com o olho da fé que é azul. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto você conhece da história da sua igreja? Eu sempre bato muito na tecla em sermões que eu faço, em conversas com jovens. Essa lição para mim, eu estou amando porque fala da história da igreja. Nós temos que conhecer sim a história da nossa igreja. Nós somos um movimento profético, está dentro da Bíblia. Nós temos uma identidade dentro da Bíblia. Quanto você conhece dessa história? Os nossos pioneiros
Se você buscar a história da igreja, José Bates, Uri Smith, Tiago White, a própria Ellen, J.N. Andrews, tantos outros, Aaron Edson, essas pessoas, elas se dedicaram a pregar essa mensagem de uma maneira assim espetacular. E olha que eles tinham uma dificuldade. Ao mesmo tempo que essa mensagem era muito urgente, eles não tinham tantos recursos financeiros, não tinham tantas condições como nós temos. Não estou falando aqui só dos recursos, não. Você hoje tem um telefone na mão, você faz uma chamada de vídeo, fala com um cara lá no Japão, você prega para o cara lá. Então nós temos hoje muito mais recursos financeiros do que eles tinham, com certeza, mas tecnológicos. O nosso chamado hoje para expandir essa mensagem pode ir muito além do que eles foram, meu jovem. Pensa nisso, raciocina sobre isso, leia os textos que a parte de quarta-feira está trazendo para você aí, reflita nesses textos. E nós temos aqui a nossa rede semântica e a palavrinha que nós temos é a seguinte, chamado. E aí, o que vem à sua cabeça com essa palavra? Chamado. Bom, existem muitas aqui que a gente poderia fazer a semântica dessa rede, mas eu vou colocar uma aqui que eu penso assim, confiança. Confiança. Por mais pecadores que nós somos, por mais falhos que nós somos, Deus confiou essa mensagem a nós, seres humanos. Para pensar sobre isso, meu jovem. E aí? Coloca agora aí as palavras que você tem e aquela nosso combinado aqui. Chega na tua classe, joga a palavra lá, é chamado. Fulano, agora eu quero ouvir você. Ciclano, coloca a turma para pensar aí, tá bom? Vamos agora para quinta-feira? Testemunho de Jesus. A gente falou esse termo aqui várias vezes, vamos se aprofundar um pouquinho. O testemunho de Jesus está lá em Apocalipse 12, 17, mas ele aparece 4 vezes no Apocalipse. Ele aparece em Apocalipse 1, Apocalipse 9, 19 e Apocalipse 20. Esse termo, o testemunho de Jesus, a gente pode levar aqui para 2 interpretações. O testemunho a respeito de Jesus, ou seja, o que eu testemunho a respeito dele. E o segundo pode ser o que ele mesmo, o próprio Jesus, testemunha para a sua igreja, através dos seus profetas. Quando a gente pega todo o contexto do livro do Apocalipse e os textos aonde eles estão, a segunda opção é a mais plausível para isso. Por exemplo, em Apocalipse 1, 2, o testemunho de Jesus é uma revelação que ele dá para seu servo João. João recebe um testemunho de Cristo e ele leva essa mensagem profética, um profeta. Ou seja, ele é a testemunha de Jesus Cristo. Em outras palavras, o testemunho de Jesus é o espírito dele, as informações, as revelações concedidas aos profetas. A profecia para a igreja, ela abre os nossos olhos. O livro do Apocalipse, ele conta para a gente a história do mundo. Ele conta o passado, o presente e o futuro, as coisas que vão acontecer. Lembra que nós falamos lá que Salomão disse? Deus, ele sempre revela ao seu povo. Quando a gente vai para Apocalipse, a primeira frase de Apocalipse ali, revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação ali, apocalipsis, que vem do grego, significa literalmente tirar a cortina. Quando você puxa a cortina, você tem uma visão, você entende. Tem muita gente que fala, o Apocalipse é impossível de ser entendido. É o capeta falando, meu filho, é o capeta. Vira crente, para com isso, porque está lá, revelação de Jesus Cristo. Não está falando só da pessoa de Jesus, está revelando o que ele tem para nós. Aqui, vou falar um negócio com vocês. O tema de sexta-feira é primeiras visões. Aqui, Ellen White, ela fala um pouco sobre a importância dos testemunhos que Deus deu para ela, sobre algumas visões dela, em especial a primeira visão. O espírito de profecia, como a gente falou aqui durante toda a lição, ele é extremamente importante. Nós temos que conhecer o que significa isso. Dom de profecia, espírito de profecia, Ellen White. O interessante é que, só um parênteses aqui, no tempo de Ellen White apareceram várias pessoas também falando que eram profetas. Inclusive, quando Ellen White vai para a Austrália, ela já estava bem velhinha, ela passou, se eu não me engano, 8 ou 10 anos na Austrália, alguma coisa assim. Uma jovem chegou na igreja, né, na sede da igreja adventista, e falou assim, eu tenho o espírito de profecia, eu também sou profeta. Ellen White ficou sabendo disso, ela escreveu uma carta para essa jovem. Escreveu uma carta e falou, olha, Deus não falou nada comigo não, você é profeta mesmo, minha filha? Aí a menina entregou que não era. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também, tá? Como a gente falou dos falsos profetas. A lição traz uma pergunta bacana aqui. Como você ia reagir se hoje um jovem aí da sua igreja de 17 anos falasse o seguinte, eu recebi uma visão de Deus.
Então, lembra lá que a gente tem que testar, a gente tem que ver. Inclusive, recentemente, em 2017, apareceu uma jovem falando que tinha um espírito de profecia. Aí, quando a igreja foi analisar, pegar todos os pontos, viu que era mentira dessa jovem. Mas Ellen White teve a primeira visão dela, e eu queria convidar você a realmente pegar a sua lição e ler. A visão de Ellen White, ela estava ali com as amigas, né, no momento de oração. Ela foi visitar uma amiga que ela gostava muito, e ela se sentiu assim, como se estivesse passando por cima, se ela estivesse mais alto do que a terra. E ali ela teve a visão do clamor da meia-noite. O que é o clamor da meia-noite? Ela viu a caminhada dos crentes, do povo de Deus. Quantos que se perderam pelo caminho, um caminho estreito, e quem era a ponte, quem guiava esse povo, era Jesus Cristo. Procura entender, ver a história, compreender o que foi essa primeira visão. É linda e é um alerta pra gente também. A segunda visão da Ellen já foi o seguinte: Ellen, Deus falou com ela, né? Vem cá, minha filha, vou te mostrar o que você vai passar. Deus mostrou para Ellen todas as provas que ela passaria por receber esse dom, das objeções, que as obras dela seriam colocadas em xeque, que as obras dela, o pessoal ia falar que era plágio, como a gente conhece tanta gente fala mal, bombardeia Ellen White, e essa jovem fez o quê? Não, vou continuar do lado do Senhor. Deus falou com ela, vou ficar do seu ladinho. Então ela não correu do chamado dela em meio às provações. Isso aí te diz alguma coisa, meu jovem? Não correr do chamado. Mesmo nas provações, Deus vai estar com você. Sabe, o dom de profecia ele tem algumas funções, e eu queria passar isso daqui com você. Ele chama atenção para a Bíblia. O profeta que traz a mensagem, essa mensagem é sempre para chamar atenção para a Bíblia. Ellen White sempre falou isso. Eu sou uma luz pequena que mostra a luz maior. Hoje a gente tem tempo para tudo, menos para abrir a Bíblia e estudar um pouquinho, não é? Né? Vira crente, hein? Vamos virar crente. A segunda nos ajuda a entender algumas interpretações bíblicas, quebrar falsas doutrinas, estar atento quando alguém vier falar algo que realmente não é bíblico. A terceira é nos motivar a colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Hoje a gente fala demais e faz pouco. Prega bonito, canta bonito, fala bonito, mas na essência a gente não faz. Então, meu jovem, eu espero que essa lição dessa semana possa ter trago aí para você uma amplitude da visão do que é o Espírito de Profecia, da importância do que os profetas passaram nas suas vidas para poder trazer a mensagem, aceitando o chamado de Cristo. Se você hoje passa por alguma provação, confie no Senhor em relação ao chamado. Se você foi chamado para pregar, para tomar conta de um pequeno grupo jovem, para ser diretor jovem, se você foi chamado para ser ministro de louvor aí na sua igreja, trabalhar com o ministério de música, está sendo apedrejado, deixa eu te falar um negócio. Árvore que dá pouco fruto, que não tem fruto, ninguém joga pedra, vai jogar naquela que está bonita e robusta. Então, confie no Senhor assim como Ellen confiou. E aceite o chamado que ele fizer assim como ela aceitou também, tá joia? Um abraço para você, meu saleiro, minha luminária. Até semana que vem, se Deus quiser.